Olá, meus queridos amigos do paraibano.com.br. Hoje no nosso programa Xícara de Café, no nosso primeiro programa, eu vou entrevistar uma pessoa, bater papo, né? Esse é o nosso maior objetivo. Uma pessoa que eu tenho um apreço muito grande, apóstolo Wagner Diniz. Ele tem muitas histórias para passar para a gente. Ele vai contribuir aqui, compartilhando as suas novas ideias, alguns temas polêmicos também iremos conversar. O ponto de vista dele, ele que já foi carnavalesco, já foi cerimonialista, hoje caminha com a igreja, na Igreja Assembleia de Deus, Casa de Libertação para os Povos, apóstolo de lá, e acredito que tenha muitas coisas para conversar aqui conosco. Apóstolo, você continua ainda com esse costume de ler demais? Sim, eu acho importantíssimo, né? Eu quero primeiro, antes de a gente começar também, mandar um abraço para todos que estão no Portal Paraibano, claro. Né? É a estreia do programa, quero te agradecer por ter me convidado. Foi nesse primeiro programa que estávamos aqui, apesar de sermos amigos de muito tempo, né? Mas acredito eu que as pessoas que vão passar por aqui são pessoas que de certa maneira têm o poder de influenciar, né? Outras pessoas. Tenho lido sim, Daniel, tenho lido bastante, eu acho isso importantíssimo, é um costume que eu tenho desde a infância, tá? Minha mãe sempre falava que eu preferia muito mais um livro do que um brinquedo, para você ter noção. Eu detesto videogame. Ela fala isso até hoje. A mamãe fala isso até hoje. Interessante. Né? Eu pedi de aniversário, eu pedi livros. Uhum. Né? E minha mãe sempre falava, sabe, de aniversário eu queria livro. E eu sempre gostei muito de ler. Até hoje, eu leio 2 livros por mês. O que você está lendo? Mostra pra gente. Eu estou lendo esse livro aqui, que é Avivamento e Reforma, maravilhoso, que é do Rodrigo Leite. De quem? Rodrigo Leite. Mostra para o pessoal. Ele é um autor novo que está no mercado, mas é maravilhoso. Esse livro tem como objetivo falar dos avivamentos que aconteceram durante toda a história no mundo. E, infelizmente, não se fala no Brasil. Nunca houve avivamento no Brasil. Né? Nossa, ele fala sobre isso? Interessante. Fala assim. Nunca houve avivamento legítimo no Brasil. E um livro fantástico, maravilhoso. Eu também estou lido, esse aqui é meu livro de cabeceiro, Talmidim. Gosto demais. Mas é famoso. Sim, eu não compartilho muito das ideias, todas as ideias do autor. Eu não sei. Tá? Mas esse livro é fantástico. Tá? Esse livro, O passo a passo de Jesus. Né? É importantíssimo. O objetivo do cristão é seguir Jesus, né? É verdade. Ser imitador. Imitador, né? Inclusive a palavra imitação quer dizer focalizar, quer dizer fundo. Né? A palavra imitação quer dizer fazer igual. Né? E a vontade de Deus é que a gente seja imitadores de Cristo. Né? Paulo fala muito sobre isso. Vai ser imitadores de Cristo. Vai ficar mais livre para você. Claro. Apóstolo, a gente, entre tantas coisas que nós temos interesse hoje de conversar aqui, sim. Quando nós observamos nas redes sociais, inclusive oficiais da igreja, nós observamos que de um ano e meio para cá, muitas coisas mudaram. Eu acredito que a imagem da própria igreja, até transmitida por meio do canal do Facebook, mudou demais em relação a hoje ser voltado, ter um olhar e uma visão mais para essa questão jovem. A gente observa que a maioria dos membros são jovens. Sim. São jovens. É verdade. Nós temos um fluxo hoje muito grande de jovens. Não só eu tenho feito um trabalho bom, também como o pastor Márcio da Igreja Batista também tem feito um trabalho muito bom. Né? Mas, como você falou, né? A questão de você hoje em dia estar direcionando os jovens. Na verdade, a gente não direciona totalmente os jovens. Claro. A palavra que está sendo pregada, a maneira como a gente tem pregado, nós mudamos o nosso formato, sim. Acredito eu que nós temos um tempo de grande religião. E entramos num momento onde o reino dos céus tem sido pregado. E estamos tentando fazer aquilo que Jesus nos ensinou, né, Danilo? Amar as pessoas. Sim. Que Jesus falou tremendamente. Ele falou assim, olha, vós sereis conhecidos como meus discípulos. Ele não falou assim, se você falar línguas, ou se você rodar com o pé só, ou se você pular. Ele falou assim, não, ele fala que você será conhecido como meu discípulo se amardes uns aos outros. Então, basicamente, hoje a igreja ela é composta de mais jovens? Sim, nós temos um fluxo muito grande. Nós temos famílias também, tem muitas famílias. Né? Nós temos muitos casais, temos muitos casais, aí fica nervoso. É claro. Nós temos muitos casais
que tem trabalhado casais jovens também, Sim. Uhum. mas nós temos um fluxo muito grande de jovens na igreja, de verdade. Porque é visível no próprio Facebook, a gente observa que a linguagem mudou demais, né? Sim. É até muito interessante ver isso, porque senão quem vai dar continuidade aos ensinamentos, né, que até mesmo nós recebemos, senão os próprios jovens. É verdade, nós estamos preparados hoje uma geração para que eles venham ser semeadores de um novo tempo. Nós estamos preparados para que eles possam ser jovens, que eles possam lá na frente terem o poder de manter. Mais importante é manter. Manter o legado, manter Sim. a visão, Sim. para que eles possam, porque eles são o futuro da igreja. Sem dúvidas. As crianças também são o futuro da igreja. Sim. Mas da mesma forma que o mundo e a mídia hoje têm investido pesado nos jovens, a igreja também, né, vivenciando o corpo de Cristo, ela deve ter esse interesse. Apóstolo, mudou alguma coisa em relação a antigamente? Antigamente eu digo mais ou menos um ano atrás. Mudou alguma coisa o fato de não ser mais só Igreja Assembleia de Deus e hoje ser Igreja Apostólica? O que é o apostólico na prática, diferentemente da Igreja Assembleia de Deus? Eu poderia falar que hoje a gente tem vivido Atos 2:42. Lá em Atos 2:42 diz: e eles viviam unanimemente no templo, vivendo a doutrina dos apóstolos, partindo o pão em comum, né? E entre eles não havia necessidade alguma. Quando a gente fala em igreja apostólica, às vezes a mídia, a imprensa passa uma visão do apóstolo totalmente diferente do que é. O ministério apostólico, eu tenho a visão de que a autoridade, Danilo, Deus não me deu autoridade para que eu venha exercer, né, sobre pessoas, mas em favor. Né? Deus me deu autoridade para exercer em favor. Eu vejo que tanto o apóstolo, quanto o pastor, quanto o mestre, o profeta, o evangelista, né, os 5 ministérios são ministérios de serviço dentro da igreja. São os eixos da própria Bíblia da missão deixada por Jesus Cristo. Isso, lá em Efésios 4, né, 11, e tendo também que Jesus tinha os 5 ministérios sobre a vida dele. Jesus foi apóstolo, foi enviado, Jesus foi profeta, Jesus foi pastor, evangelista e mestre. Então todos esses ministérios estavam sobre a vida de Jesus. Que coisa interessante. É interessante, né? Coisa interessante. E como que se encaixa essa... Porque eu acredito que você, esse costume já seu, inclusive dos seus próprios, as suas próprias ovelhas, eles não citam mais a questão da igreja, mas da casa paterna. Não é isso mesmo? Esse é o termo? Sim, sim. Qual é a diferença da igreja para a casa paterna? Me explica. Porque a igreja somos nós. Eu quero deixar uma referência aqui interessante, que Jesus fala, assim, está lá em Atos dos Apóstolos 7:48. Né? Fala assim, a palavra fala, desculpe, não foi Jesus que falou, ratificando, né? Diz assim: todavia o Altíssimo não habita em casas feitas por mãos humanas, como revela o profeta. Deus, ele não habita nas paredes, ele habita em nós. Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos a igreja. Eu, você aqui reunidos, né, onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. Jesus, o Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E a Bíblia fala também, né, que a palavra de Deus diz pra gente que o reino de Deus, ele habita, né, dentro de cada um de nós. Lá em Lucas 17:20, diz assim: sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe: o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão estão aqui ou estão lá, pois o reino de Deus está dentro de você. A visão da casa paterna é que nós somos a igreja. Né? Nós somos a igreja. Aquele edifício que está lá não é a igreja. Eu sou a igreja. Né? Agora, nós temos um lugar para nos reunirmos como filhos na casa de um pai de amor. Então a gente se reúne lá como filhos debaixo de uma paternidade. Mas eu sou o templo, você é o templo do Espírito Santo. Deus habita dentro do homem, né? Falamos sobre casa paterna, falamos sobre muitas outras coisas, sobre igreja, mas ainda está só começando esse bate-papo, essa conversa. No próximo bloco nós iremos falar sobre outros temas, sobre a atividade da igreja na sociedade. Você não pode perder, não sai daí. Xícara de café, paraibano.com.br, aqui a gente se encontra.
Voltamos aqui com a entrevista com o apóstolo Wagner Diniz. Muitos assuntos, né, que nós já conversamos até aqui, e iremos conversar muito mais. Apóstolo, eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre essa questão do trabalho social que vocês fazem com os irmãos de rua em Campos dos Goitacazes. Fala um pouquinho mais para a gente sobre essa tarefa muito interessante que vocês desempenham em Campos. Na verdade, eu vejo assim, Danilo, nós quando vamos para lá, nós nos ajudamos, eles nos ajudam. Porque é muito importante... Isso é uma filosofia de vida. Eles nos ajudam, nós não ajudamos eles. Porque quando a gente vai até eles, nós estamos indo de encontro a Jesus. Jesus no pobre, Jesus no humilde, Jesus naquele que necessita. Porque às vezes nós buscamos Jesus em tantos outros lugares, mas Ele está tão perto da gente que a gente não percebe. Tão próximo. Tão próximo. Porque Deus habita nas pessoas. A gente tem que começar a entender o Evangelho dessa maneira. Não vamos priorizar a religião, ou seja, use menos, né, as coisas e ame mais as pessoas. Tem pessoas que amam as coisas e usam as pessoas. Né? Mas a nossa intenção é essa, é amar as pessoas e usar as coisas, na verdade. Sim, né? sim. Então, a gente tem que se apegar, não são essas coisas materiais, mas as pessoas, nós temos que amar as pessoas. E o que Jesus fez aqui na Terra foi isso. Ele amou as pessoas. Se você for olhar onde Jesus andava, Jesus não andava com ricos. Os ricos iam até Jesus. Né? Jesus não andava com homens de grandes nomes. Se você for me falar dos 12 apóstolos que Jesus chamou como discípulos, você tem ali um pescador, você tem ali um publicano, um homem que cobrava impostos, você tem ali pessoas que foram rejeitadas, entre aspas, pela sociedade. Né? E a nossa função de irmos hoje em dia até Campos, a gente, graças a Deus, no nosso município, a gente não tem um fluxo tão grande, ou quase zero, né? Tem casas aqui que recolhem essas pessoas. É justamente para nos ajudar. Porque quando nós vamos de encontro ao pobre, quando nós vamos de encontro ao irmão de rua, nós estamos indo de encontro a Jesus que está lá. E isso nos ajuda. Né? Nos faz pessoas melhores, transforma o nosso coração. E já tem um número, apóstolo, de quantas pessoas já foram alcançadas? Olha, a gente tem na base de quase... A gente começou desde que foi dia nosso trabalho, com essa mudança toda da igreja. Deus, inclusive, mudou o nosso foco para isso também. Da igreja sair das 4 paredes. A palavra igreja quer dizer eclésia. Eclésia quer dizer chamados para fora. Né? Interessante, né? A palavra eclésia no grego quer dizer chamados para fora. E hoje nós estamos vivendo o contrário. Totalmente. Estamos vivendo dentro. E a intenção de Jesus é que a gente fosse, que nós saíssemos e fôssemos para fora. E que nós possamos colocar em prática esses chamados para fora. Né? E quase 100 pessoas nós já atendemos. Nossa, 100 pessoas. A gente faz um trabalho uma vez por mês, porque a nossa igreja não tem uma condição. Né? Mas pelo menos já faz o seu papel primordial. A nossa vontade é fazer mais. Eu tenho um projeto de a gente criar futuramente um restaurante, um albergue abrigo, onde esses irmãos de rua pudessem almoçar, pudessem jantar, né? E uma quantidade também para dormir. Isso até é uma oportunidade para você que tem comerciante, você empresário que quer de alguma maneira auxiliar, né, nesse projeto, nesse trabalho filantrópico, né? Porque sim. Não tem nada a ver com religião. Não, é um trabalho do reino de Deus. Então, isso tem tudo a ver com o reino de Deus. Então você que quer ajudar, está aí uma oportunidade imensa nas descrições de cada nosso programa, e inclusive no blog do Paraibano, vai ter o telefone de contato, né? Sim, o Facebook é uma arma poderosa nisso. E às vezes tem pessoas que não são nem empresárias e querem auxiliar, pessoas simples. Por exemplo, assim, olha, nós levamos pão, tá? Café, cobertor e roupa. Eles precisam muito de roupa, porque eles não têm onde lavar, então eles usam, muitos jogam fora, outros lavam. E o fluxo na rua é muito grande daí. Nós temos pessoas que vieram de Macaé, de Cabo Frio, pessoas que saíram lá da Bahia, e estão em Campos, vieram trabalhar, só que não conseguiram emprego, não conseguem dinheiro para voltar. Então eles acabam ficando na rua. Nós encontramos há pouco tempo atrás uma senhora que ela veio, né, para Campos para fazer uma cirurgia, só que a cirurgia ela não conseguiu fazer em Campos, e nós encontramos ela com a bacia quebrada, tá? Na rodoviária de Campos. Nós pegamos o dinheiro, reunimos os irmãos
e compramos o dinheiro da passagem, colocamos ela no ônibus para que a família dela pegasse ela lá em São José do Havaí, onde ela faria a cirurgia. Ela não queria dinheiro, ela queria passagem para passagem. E a gente não está falando isso aqui para se engrandecer. A gente está falando isso aqui para você ver o quanto nós devemos levar Jesus e mostrar Jesus, né? E principalmente isso é um trabalho não só de alimentação, é do socorro. Do socorro. Então, às vezes, a pessoa pode dar 100 pães. Você pode dar 100 pães, a gente leva pão, a gente passa manteiga e tal. E já falaram isso para mim uma vez. Mas, Wagner, você acha que um dia pode melhorar a vida deles? Sabe o que eu penso, Danilo? Naquele dia, quem está com fome, eu fui a resposta da oração deles. Em outro dia, alguém vai ser a resposta da oração deles. Mas naquele dia, Deus me usou para ser a resposta da oração daquele coisa povo. interessante. E você acha que em São João da Barra, se nós tivéssemos uma população em extrema miséria, sim, a igreja daqui estaria preparada para receber, mais especificamente, hoje, quem são os representantes da Assembleia de Deus, não, do cristão, do evangélico, do gospel, em São João da Barra são o pessoal do Conselho de Pastores. Se de repente se houvesse a necessidade de ser alcançada essas pessoas, você acha que, fora o conselho, as igrejas estariam preparadas para atender essas pessoas? Olha, deixa eu só falar uma coisa para você, para abrir uma aspas aí. Eu não me sinto evangélico, eu não me sinto gospel, né? Eu me sinto filho de Deus. Quem me chama de gospel, quem me chama de evangélico é a revista Veja. E tem que ter uma classificação? Sim, porque Jesus, você não vê que o evangélico foi um nome adotado, né? Tem muita porcaria por aí sendo lançada. Hoje em dia você tem um mercado muito amplo, você tem aí a balada gospel, tem festa country gospel e por aí vai, é uma gosparada só. Você conta essas coisas todas? Danilo, a Bíblia nos fala para sermos luz do mundo. O que está acontecendo hoje em dia dentro da igreja está perdendo a identidade. Por que leva a igreja a perder a identidade? Por falta da leitura da palavra, por falta de conhecimento. A Bíblia fala que o povo tem morrido por falta de conhecimento. É a única vez que a Bíblia fala que o povo tem morrido, é por falta de conhecimento. Acredito que é necessário um resgate imediato da identidade da igreja. E a igreja tem perdido a identidade e ela tem buscado identidade fora e não em Cristo, né? Então, eu acho que isso explica tudo que eu estou falando, né? Consta-se que você, obviamente, a gente faz uma pesquisa para conversar com todos os nossos convidados, a gente faz uma pesquisa, a gente não, eu mesmo, eu tenho essa responsabilidade de saber um pouquinho, pelo menos, da vida das pessoas. Não quero te interromper, eu não respondi sua pergunta. Sim, não, exatamente isso, eu vou voltar aqui. Consta que você não faz parte do Conselho de Pastores. Obviamente que recebe seu título de apóstolo, sim, né? Embora não seja um conselho de pastores e apóstolos, mas mesmo quando você não era apóstolo, mesmo quando ainda era pastor, você não fazia parte do conselho de pastores. Porque... Deixa eu esclarecer algumas coisas, Danilo. Primeiramente, eu sou um dos fundadores do Conselho de Pastores. Olha. Eu e Marcele Salgado, né, acredito que ela vai ver essa entrevista, ela vai concordar comigo. Inclusive, eu já falei até para ela fazer uma matéria sobre isso, né? A gente estava até, ela falou, vamos fazer uma matéria sobre isso e tal. Eu e o Marcelo Salgado e o pastor Marcos, né, fomos os fundadores do Conselho de Pastores. Para um cadinho só, que é muita coisa na minha cabeça, eu preciso ter essa oportunidade de assimilar um pouco isso aqui. A gente vai para o terceiro bloco, para o segundo bloco, nós vamos para o segundo bloco e na volta nós vamos falar melhor sobre essa questão aí de você e a Marcele fundaram o Conselho de Pastores. Sim. Aguenta aí mais um pouquinho só. Paraibano.com.br, programa Xícara de Café, muita novidade, né? Fica aí, a gente vai terminar esses assuntos já já. Nós estamos de volta com o nosso programa Xícara de Café, aqui no paraibano.com.br. Desde já, mais uma vez, obrigado, apóstolo, por ter recebido o meu convite de estarmos aqui. Mas voltando a esse tema
eu confesso que se me contassem eu não ia acreditar. Você e a Marcele Salgado fundaram o Conselho de Pastores? Fala um pouquinho mais sobre isso daí. Sim, o que aconteceu no segundo ano do governo da então prefeita Carla Machado, ela nos recebeu no gabinete dela e nós já trabalhávamos aí dentro do gabinete, tanto eu quanto a Marcele, e nós conversamos com a prefeita a possibilidade de marcarmos uma reunião com os pastores da cidade. Até porque é muito importante, na época a gente tinha esse pensamento, de que houvesse uma unidade entre os pastores para que pudesse haver também um espaço, né, para o meio cristão, né, que eles pudessem, do mesmo espaço que o governo apoia também, tanto a Igreja Católica, tivesse espaço também naquela época os pastores. E eu e a Marcela, que estávamos ali, nós conseguimos conversar com a prefeita. Sim. E nós conseguimos marcar uma reunião junto com a prefeita na pousada Mediterrâneo. Nessa época até o Paulinho, que era funcionário da Ampetro, se não me engano o nome, estava presente nessa reunião. E convidamos todos os pastores, eu, a Marcele, e junto com o pastor Marcos também. Né? E naquele momento ali, nessa reunião, foi oferecido um café, e a prefeita conversou com todos os pastores e colocou justamente Paulinho para estar sendo a pessoa, mediador. Tá. Né? Mas aí confunde mais ainda a minha cabeça, porque como que eu crio algo e não participo disso? Por que hoje você, hoje não, desde quase sempre, por que você escolheu não participar? Danilo, já viu quando a criança, ela é criança e ela vai crescendo, ela vai amadurecendo, ok? Sim. A primeira intenção do Conselho de Pastores, quando ele foi formado comigo, com o pastor Marcos, né? Na época eu não era pastor, já tinha começado o seminário, mas eu, na época, inclusive, eu trouxe a primeira banda a tocar aqui na praça, nós conseguimos o dia 17, que era o dia da cidade, que a prefeita nos deu para realizarmos aqui, no centro da cidade, um ato profético, né? Eu trouxe, na época, junto com a prefeitura, eu fiquei responsável, o Paulinho sabe disso, a Marcele também, e nós fizemos o Trazendo a Arca. Sim. Né? Nós fizemos, nós fizemos, nem se falava em cruzada, né? Nem se pensava em cruzada naquela época. Nós fizemos aqui no dia 17, requerimos, e ela nos deu a data, 17, e na cidade, né? Aqui no centro da cidade. Eu fiquei responsável, inclusive as pessoas na época me criticavam muito, porque eu tinha um segmento dentro secular, um mundo secular, e estava ajudando, na época, os pastores a terem... Na época, o presidente pastor Marcos. Pastor Marcos. Nessa reunião que eu não terminei de falar, nessa reunião que aconteceu com a prefeita da Mediterrâneo, foi decidido, os pastores se reuniram e decidiram que o pastor Marcos seria a pessoa que lideraria o Conselho de Pastores. Nessa época, havia-se uma intenção. Que intenção? Era uma intenção de unidade. E nessa questão de unidade também, não se buscava interesses pessoais, né, naquela época. Hoje busca? Tem muita coisa, Danilo, que eu prefiro não entrar no assunto. Né? Mas, naquela época, a intenção do Conselho de Pastores era fazer trabalhos fora do suporte da prefeitura. Fora dessa plataforma que a prefeitura dá. A igreja é poderosa. A igreja, as pessoas unidas, elas conseguem fazer muitas coisas. Né? E hoje eu prefiro não estar. Por que eu prefiro não estar? Por quê? Eu vejo uma perda de foco muito grande dentro do Conselho de Pastores. Não estou querendo dizer que eu sou o certo, até porque eu não posso monopolizar a verdade. Né? Mas eu, apóstolo Wagner, eu não me sinto mais à vontade de estar em um lugar onde eu vejo uma visão muito turva. Quando eu falo visão muito turva é porque a gente tem um foco dentro, a gente até conversou sobre isso, de ajudar as pessoas. O que seria mudado, o que se fosse mudado na essência do conselho que fizesse você não por vontade, não por livre e espontânea vontade, mas por obrigação, você disse obrigado a participar? A primeira coisa, os shows, né, a prefeitura faz a parte dela. Mas você já pensou se os pastores se reunissem, em vez de pedirem o prefeito um show de uma banda de 20 mil, eu não sei, não estou especularizando o preço, que eu não sei. Mas se nós pegássemos esse dinheiro, né, ou se nós entrássemos em censo com a autoridade da cidade, com o prefeito, e se abrisse uma casa de recuperação,
Isso não tem. Não tem. Aonde as igrejas viessem ceder os profissionais, porque nós temos professores, nós temos dentistas que são membros da igreja. Claro. Você já pensou se cada um pudesse dar 10% do seu tempo a essa instituição? Olha que interessante. Danilo, se a própria igreja de São João da Barra fosse unida, hoje as igrejas elas teriam como reunir, construir um centro de apoio, sem ter o poder público. Vida própria. Sem o poder público. Porque a intenção do Conselho de Pastores não era só fazer coisas quando o poder público viesse apoiar. Porque nós temos o poder hoje de fazer muitas coisas sem o apoio do poder público. Sim. É claro que é fundamental, é óbvio, eu não estou falando contra, ao contrário, eu acho de grande importância. Mas a gente não pode só se reunir também para fazer eventos. Sim. Né? Tem outras coisas que deveriam ser feitas, como orar pela cidade juntos. Né? E a minha concepção de orar pela cidade, estou falando do meu posicionamento, Sim. é diferente de fazer um show. Sim. Né? Minha concepção de orar pela cidade é diferente de fazer um show. Então tem muitas coisas hoje em dia que a minha visão diverge um pouco a visão do conselho que está atual. Mas que eles prossigam, né? Que eles possam ser bem-sucedidos. Mas você se encontra aberto a, se caso houver essas mudanças na essência da própria instituição, você se encontra aberto para voltar? Danilo, não sou só eu, tem muitos outros também que se afastaram um pouco. Acredito que a gente tem que dar tempo ao tempo, para que as coisas se resolvam, para que as coisas venham se definir. Até porque não influencia em nada. Né? O segmento hoje que a gente tem, a nossa visão, não nos influencia em nada. Entendi. E já que você tem essa visão polêmica demais em relação... Não é nem polêmica, você tem a sua maneira de pensar. Claro. Né? O que você achou sobre essa questão do travesti ser crucificado na cruz, lá na Parada Gay de São Paulo? Eu sabia que você ia perguntar isso. Isso é inevitável. Eu sabia. Até porque houveram muitas polêmicas, né? Bateram-se muitas bocas. Se disse muitas coisas. Olha só, eu tenho uma visão muito ampla. Eu acho, primeiro, a igreja hoje no Brasil está sendo vítima de uma manobra política. Melhor, olha, uma manobra de massa política. Muitos pastores que se dizem que são assim, eu represento os evangélicos. Ele me representa, como eu te falei, eu sou evangélico. Mas eu acho que a igreja tem que abrir os olhos. E não é boicotando uma marca que eu vou mostrar o evangelho de Jesus Cristo. Né? Por que eu estou querendo boicotando uma marca? Eu estou querendo mostrar para alguém que eu tenho poder. E não é bem isso que Jesus nos ensina dentro da palavra dele. Mas o fato de estar na cruz... Eu vou entrar. Porque isso veio... Eu vi muitos comentários, mas meu Jesus não está mais na cruz. No tempo de Jesus, Danilo, havia tudo isso. Havia homossexuais, havia todo tipo. Mas Jesus nunca parou. Ele nunca parou por causa de nada disso. Ele continuava. O problema é que a igreja hoje está buscando direitos, mas Jesus nunca teve direito nenhum. A gente mudou muito a visão do evangelho, realmente. Jesus falou assim, bem-aventurados sois vós quando forem perseguidos pelo meu nome. Ninguém quer ser perseguido pelo nome de Jesus. Né? Ao contrário, a gente persegue as pessoas. Se você for olhar essa questão da cruz, o meu Jesus já estava ali, foi uma maneira dela protestar, ok, talvez muitas pessoas tiverem divergido no pensamento. Mas ela agrediu? A mim não. Por que a mim não? Porque o meu Cristo não está mais na cruz, ele ressuscitou. E qual é a concepção, apóstolo, que o senhor tem sobre isso? A concepção que eu tenho. Eu tenho que amar. Porque a Bíblia fala o seguinte aqui, olha, Mateus 5,43. Eu sei que muitas pessoas vão ser contra o que eu estou dizendo, mas assim, ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o seu inimigo. Jesus fala assim, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem. É difícil. Deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que se Jesus estivesse hoje e se vivesse uma situação dessa, o que ele faria? Eu não sei, eu acredito que ele faria a mesma coisa que ele sempre fez. Ele iria continuar. Na verdade, existiam as festas de Páscoa. Existia tudo isso. Existia todo esse... O Império Romano era mais pagão. Mais pagão que havia. E ele, engraçado, Jesus ele começa a pregar o reino dentro de Jerusalém, uma cidade tomada e dominada pelo Império Romano. E ele, em nenhum momento, ele parava por causa disso, ele prosseguia. Só que a gente tem que abrir os olhos
E, infelizmente, ao invés de falarmos de alguém na cruz, vamos falar do amor da cruz. Eu acho que nós deveríamos falar do amor da cruz. Acho que isso é super importante. Isso é pregado na sua igreja. Isso é pregado na minha igreja. Isso é pregado na minha igreja. É claro que repudio o pecado. Né? E a gente tem que começar a entender, a igreja tem que começar a separar o pecado do pecador. O pecado é uma coisa, o pecador é outra. Então Jesus fazia essa separação. Você vê que quando Madalena se joga aos pés, joga a Madalena aos pés de Jesus, né? Jesus não fica uma hora dando sermão a Madalena dizendo assim, você pecou, você vai para o inferno, não. O que Jesus fala? Vá e não peques mais. Apóstolo, que frutos foram já dados e já são palpáveis em relação ao programa de rádio? Você tem um espaço de rádio. Sim, nós temos toda sexta-feira, a gente luta para manter esse programa. Porque a nossa igreja, Daniel, é uma igreja simples. A gente não tem condições financeiras altas. Muitas das vezes eu tirei meu próprio pagamento para investir no aluguel. Não é de graça? Não, a gente paga o programa, a gente paga o aluguel da igreja. A nossa visão em relação também a dinheiro também, se você um dia tiver a oportunidade de estar lá com a gente, né? Nós não somos especuladores de dinheiro, né? E a gente paga o programa e paga. Mas também a consciência de que é necessário. Sim, claro. Eu falei sobre isso essa semana, eu falei sobre investidores do reino, né? Nós temos que, se eu acredito em algo, eu invisto naquilo. Claro. Eu tenho investido no ministério que Deus me deu porque eu acredito nisso. E o programa de rádio acontece toda sexta-feira, começa às 10, vai até meia-noite. De 10 à meia-noite? Toda sexta? Toda sexta, pela Barra FM. Nós já tivemos muitos frutos. Tem algum site que dá para poder... Sim. Nem todo mundo web rádio, né? webradio.com.br. Eu acho que é isso mesmo. Né? Se não for, a gente bota o link. A gente vai colocar o link aqui embaixo. Isso, que você pode ouvir o programa. Nós já tivemos muitos testemunhos de pessoas que... Barra Web Rádio. Barra Web Rádio, é isso mesmo. Eu sou péssimo para gravar as coisas. Nós já tivemos muito testemunho de pessoas que estavam se drogando naquela hora e decidiram não se drogar mais. Pessoas da Bahia ouvindo pela Web Rádio. Maridos que estavam saindo de casa e ficaram. E Danilo, a nossa intenção não é encher a igreja. A nossa intenção é pregar o evangelho. Deveria ser de todos. Olha, tem um versículo aqui, a gente está correndo, mas é interessante, Tiago 1,27 fala assim: a religião pura e imaculada diante do nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições, guardar-se isento da corrupção do mundo. Sabe o que é a minha visão de igreja? Não. A igreja tem que ser marido para as viúvas, ele sustenta as viúvas, e pai para os órfãos. Né? São os eixos principais. Essa intenção de Deus, a intenção de Jesus, a intenção do reino de Deus, né? Cuidar das pessoas. Hoje, amigo, eu não posso fazer mais, mas como eu disse a você, naquele dia, naquele momento, a sua resposta é pela oração. Eu tenho certeza que quando se tem o interesse de fazer e o interesse de ir em busca das ferramentas a serem feitas, as oportunidades elas surgem, elas acontecem. E eu tenho certeza que através desse programa, através desse bate-papo, muitas pessoas irão se prontificar e ajudar, porque na maioria das vezes a gente tem a ferramenta para auxiliar nas nossas mãos, mas nós temos preguiça de nos prontificarmos. Também tem uma igreja em São Jabá que faz um trabalho muito bom, que é a Igreja Batista também, tem uma obra social também, Pastor Max. Ele faz um trabalho muito bom também, né? A ação social da Igreja Batista junto aos irmãos de Cuba. Muito bom, a gente sempre se encontra, se esbarra também. E não é só que não, muitas igrejas têm se levantado, é o que eu falo. Danilo, ser pioneiro, ninguém aceita antes de ser rejeitado. Eu não estou buscando ser aceito pela comunidade, eu busco ser aceito por Deus. Mas eu tenho consciência que tudo que é novo se espanta, mas com o tempo se aceita. E o que nós estamos vivendo hoje é o novo de Deus que é Jesus. Para o pessoal daí de casa, como que faz para poder chegar na igreja apostólica, como o endereço, né? Na nossa casa paterna. Sim. É a Avenida Rotary, Avenida Rotary 227, Centro, São João da Barra, ao lado do posto Shangri-La, que hoje é o posto Ipiranga. Fala no Facebook.
né? Nós temos o Facebook Igreja Apostólica Assembleia de Deus Casa de Libertação para os Povos. Dentro do Facebook nós temos o link para o site, tá? Para você conhecer a nossa visão. E também nós temos também o Apóstolo Wagner, que é um Facebook muito acessado também. Você pode estar lá fazendo contato com a gente, ajude com o que você quiser. Cobertor, pó de café, pão, né? O que você puder ajudar. Roupa também, às vezes você pode ajudar com roupa. Com certeza vai ser de grande alegria. Apóstolo, obrigado por essa oportunidade. Obrigado a você por ter convidado. Sou muito grato mesmo. Vamos para um bate-bola muito rápido aqui então. Vamos lá, apóstolo. Livro, Bíblia, família, minha esposa, tudo. lugar, Arraial do Cabo. internet, Muito bom, mas tem que ser usado com cuidado. igreja, Eu, você, cada um espalhado na face da terra. comida. Com certeza pizza. Obrigado pela sua audiência, viu? A gente volta na próxima entrevista.